Graça e paz, irmãos, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais um estudo neste momento, continuação do nosso estudo do Apocalipse das cartas às 7 igrejas. No último estudo, nós falamos sobre a carta à igreja de Pérgamo. Hoje nós estaremos falando sobre a carta à igreja de Tiatira. Caso algum dos irmãos não seja inscrito no canal, peço por favor que se inscreva, que deixe o seu like e compartilhe os estudos para que mais vidas possam ser edificadas em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos começar lendo toda a carta à igreja de Tiatira e depois nós vamos pegando alguns pontos para ver qual a mensagem que o Senhor tem para os últimos dias através desta igreja. Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 18. A palavra do Senhor nos diz: Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti que toleras que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, aos outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não conheceram essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regirá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, irmãos, nós vemos a carta do Senhor à igreja de Tiatira. E ele começa ressaltando as obras desta igreja, que são obras mais numerosas que as primeiras. Ele ressalta o seu amor, o seu serviço, a sua fé, a sua perseverança. É uma igreja que nós notamos nela um avivamento. E esse avivamento ele é causado sim nos últimos dias pela pregação das duas testemunhas. Como foi dito na carta à igreja em Esmirna,
Nos últimos 7 anos, que são divididos em 2 tempos de 3 anos e meio, os primeiros 3 anos e meio são tempos de tribulação, e os últimos 3 anos e meio é o tempo de grande tribulação. Nesse tempo de tribulação, que são os 3 primeiros anos e meio, nós temos a pregação das duas testemunhas. E as duas testemunhas, como diz em Zacarias capítulo 4, se eu não me engano, elas vertem azeite de ouro, porque em Apocalipse 11 diz que as duas testemunhas são as duas oliveiras. E essa referência vai nos levar para o profeta Zacarias, no capítulo 4, onde aparecem duas oliveiras, e essas oliveiras vertem azeite dourado, azeite de ouro delas. Então isso mostra a unção que está sobre as duas testemunhas e como elas causarão esse avivamento na igreja. Porém, nós vimos por esta carta que nem todos vão se manter neste avivamento, porque muitos começarão a dar ouvidos à doutrina dessa mulher chamada Jezabel. Jezabel é uma prostituta e ela induz aqueles que a seguem à prostituição. E como vimos no vídeo da igreja de Pérgamo, foi o vídeo de ontem da igreja de Pérgamo, a igreja de Pérgamo tem um falso profeta chamado Balaão. Pessoas que seguem a doutrina de Balaão, que é a figura de um falso profeta. E a doutrina de Balaão é a mesma doutrina de Jezabel. São os mesmos ensinos. Comer carnes sacrificadas aos ídolos e induzir a prostituição. E essa prostituição pode ser tanto no corpo como a idolatria, servir a outros deuses. E nós sabemos que nos últimos dias os homens servirão a outros deuses. Muitos se apostatarão da fé para servir a besta, para fazer aliança com a besta. Então, irmãos, veja que em Apocalipse 13, a partir do versículo 11, nós vamos ter uma besta que se ergue da terra, que é um falso profeta, que seduz as nações a adorarem a primeira besta e a fazer uma imagem a ela. E os homens vão ter que receber a sua marca na mão direita ou na fronte. Quem não receber essa marca não poderá comprar nem vender, e ainda quem rejeitar essa marca será morto. E em Apocalipse 17 nós vemos uma grande prostituta, que é a Grande Babilônia. E aí nas cartas da igreja de Pérgamo e Tiatira, nós temos um falso profeta e uma prostituta. Na carta à igreja de Esmirna, nós temos ali as testemunhas do Senhor. Na carta à igreja de Pérgamo, nós vemos que Antipas, fiel testemunha do Senhor, foi morto entre eles onde Satanás habita. E isso é indicação do quê? Quando o anticristo estabelecer o seu trono, ele começa a matar as duas testemunhas. Ele começa a matar as testemunhas do Senhor assim que ele estabelece o seu trono. E quando que ele estabelece o seu trono? Na metade dos últimos 7 anos.
Por isso que os últimos 3 anos e meio são de grande tribulação. E essa é a chave para entendermos a mensagem desta igreja. Porque o Senhor Jesus, ele disse que deu tempo para que eles se arrependessem, mas eles não quiseram se arrepender. E aí ele diz: eis que aprostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam. Então, o Senhor ele pega aqui um, uma informação da grande tribulação e associa com esta igreja. Nisso, nós vemos que a mensagem do Senhor, por essa informação de grande tribulação, nós vemos que essa mensagem é para os últimos dias, porque o Senhor ele foi bem claro, grande tribulação. E a grande tribulação são os últimos 3 anos e meio, quando as testemunhas do Senhor começam a ser mortas. Então, as testemunhas do Senhor começam a ser mortas, e nisso uma besta que se chama falso profeta se levanta, e essa besta começa a seduzir os homens com os sinais que lhe foi dado a fazer. Veja o que diz Apocalipse 13, a partir do versículo 11. Vai dizer assim: vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado a executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta. Aqui nós já vemos a introdução da tecnologia e da inteligência artificial, porque são os homens que fazem uma imagem à besta. E a única maneira dos homens fazerem uma imagem à besta e uma imagem que fala é através da inteligência artificial, através do uso da tecnologia, que cresce mais e mais a cada dia. Continuando diz, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Então vejam que não somente a imagem fala, como ela mesma faz morrer quem não a adoram, quem não aceitam esse sistema que será criado no mundo. Porque esse sistema, esse globalismo, como podemos chamar, aonde todas as nações elas fazem parte de uma só rede, usando uma só moeda, é como se fosse uma reconstrução da Torre de Babel. Tanto é que o Senhor, quando fala da grande prostituta, em Apocalipse 17, ele nos lembra da Torre de Babel. Inclusive, perdão, inclusive ele também cita a Torre de Babel em Apocalipse 16,
na sétima taça da ira de Deus, onde fala que Deus lembrou-se da grande Babilônia. Ou seja, ele lembrou-se de Babel, da grande Babilônia, a mãe das prostituições da terra. Então vejam, essa imagem, a besta, ela faz morrer aqueles que não a adoram. E é uma imagem feita pelos homens, um sistema feito pelos homens. E aí diz: a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres, os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Então, irmãos, vejam só. Todo aquele que aceitar a marca da besta, ele não apenas estará colocando uma marca na sua mão direita ou na sua fronte. Aqueles que aceitam a marca da besta, eles também estão concordando com o sistema que foi criado por ela e estão fazendo aliança com ela, fazendo aliança com demônios. E veja o que diz em Apocalipse, no capítulo 18. Apocalipse, capítulo 18, a partir do versículo 1. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra enriqueceram às custas dela. Mais embaixo vai dizer: e sobre ela choram e pronteiam os mercadores da terra. A partir do versículo 11. Porque já ninguém compra sua mercadoria. Mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlata e de toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda a qualidade de móvel de madeira preciosíssimo, de bronze, de ferro e de mármore, e canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado e ovelhas, e de cavalos e de carros, de escravos e até de almas humanas. É interessante ressaltar esse até de almas humanas, porque isso mostra as pessoas que estão sendo
enlaçadas por esse sistema e aceitando a marca da besta. Então vê que os homens se prostituíram com a grande Babilônia, assim como a igreja de Tiatira estava tolerando os seus ensinamentos. Mas só que ali o Senhor está profetizando a queda da grande Babilônia. E por que que ela caiu? Por causa do que o Senhor Jesus disse. Ela não quis arrepender-se. Vamos ler Apocalipse capítulo 9, a partir do versículo 12. A sexta trombeta diz assim: o sexto anjo tocou a trombeta, e ouvi uma voz procedente dos quatro ângulos do altar de ouro, que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os quatro anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os quatro anjos que se acham preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraça cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão. A sua boca e da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio destes três flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens, pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes e tinha cabeça, e com ela causavam dano. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios, os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver e nem ouvir, nem andar, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Então vejam, lembra que eu tinha falado que aquele que entra em aliança com a besta, ele entra em aliança com demônios? Aqui está a prova. Mesmo diante desses flagelos, sexta trombeta tocando, os homens, terça parte dos homens sendo mortas, nem assim eles se arrependeram. Nem assim quiseram deixar de adorar os demônios, nem assim quiseram deixar sua idolatria, sua prostituição, seus assassínios e todo tipo de imundícia que praticavam. Porque aqueles que fazem aliança com a besta, eles também se tornam cúmplices das suas obras. Eles toleram as suas obras, eles aceitam
concordam. Por isso que muitos pais que têm filhos cristãos e os pais tiverem aceitado a marca da besta, eles entregarão seus filhos que não receberam a marca, entregarão seus próprios filhos à morte, assim como filhos que receberem a marca da besta e tiverem pais, servos do Senhor, que não a receberam, entregarão seus próprios pais à morte. Então, o Senhor ele está falando, eu retribuirei a cada um segundo as suas obras. Por isso que a grande Babilônia, a grande prostituta, ela irá cair e nunca mais vai se levantar. Vai se tornar morada de demônios. E os que com ela adulteram cairão juntamente com ela. Então, meus irmãos, o Senhor ele vai terminar a carta a essa igreja dizendo, Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 24. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conhecem como eles dizem as coisas profundas de Satanás. Viram que eles tinham aliança com demônios, adoravam demônios. Então, os que não têm essa doutrina são os que não toleraram os ensinos da prostituta, nem do falso profeta, nem foram seduzidos por eles. E aí o Senhor diz, outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sabe que promessa é essa? Da autoridade sobre as nações e regê-las com varas de ferro? Apocalipse capítulo 20. Os reis e sacerdotes de Cristo. Irmãos, as promessas que são feitas aos vencedores das igrejas não é uma promessa para cada igreja. A igreja de Éfeso recebe aquela promessa, a de Esmirna recebe outra e assim vai. Não. As 7 igrejas não são a plenitude do povo de Deus? Assim também as promessas é para todo o povo de Deus, para todo aquele que vencer, todo aquele que perseverar até o fim. Então, meus irmãos, veja que nós vimos na igreja de Éfeso que nos últimos dias tem um esfriamento do amor. Porém, Deus vai enviar as suas testemunhas, como nós vimos na igreja de Esmirna. Na igreja de Pérgamo, nós vimos que essas testemunhas vão ser perseguidas quando Satanás, quando o anticristo, ele assentar o seu trono.
quando ele assumir a sua autoridade. E aí as testemunhas do Senhor vão começar a ser mortas. Nós vemos também na igreja de Pérgamo que muitos são os que vão conservar o nome do Senhor e manter a fé mesmo diante de tal perseguição. Também vimos na igreja de Tiatira o grande avivamento que é feito pelas testemunhas, mas que ainda assim terá pessoas que vão se apartar do Senhor, pessoas que vão cometer apostasia. Então, meus irmãos, devemos lutar para nos fortalecer e ter esse aviso do Senhor através das cartas às 7 igrejas, para que possamos nos manter firmes e fiéis até o fim, até que o Senhor venha. Então, esse era o estudo de hoje. Caso você não seja inscrito no canal, por favor, inscreva-se, deixe o seu like e compartilhe os estudos para que mais vidas sejam edificadas. Que Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.